A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, aos amados irmãos e irmãs que têm nos acompanhado aí nas nossas mensagens, nossos vídeos. Eu queria convidar a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que fosse ali se inscrever, se nos ajudasse a divulgar o Evangelho, essa palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar nessa tarde, nesse momento em que você estiver ouvindo essa mensagem. Eu me despertei pela manhã hoje com uma palavra no coração que o Espírito ele me trouxe. Nós vivemos uma época de um cristianismo, irmãos, em que justamente ele fala daquilo que Paulo ele pregava nas suas cartas, nas suas mensagens enviadas para as igrejas da Ásia. Já na ocasião já existia uma chamada falta de visão e uma chamada sobra de visão. Faltava visão para aqueles que fossem pregar o Evangelho e sobrava uma divisão, porque havia uma contenda em que líderes se dividiam. Exemplo disso nós vemos na própria carta de Coríntios, em que o próprio Paulo foi obrigado a exortar o povo, que uns diziam, uns eu sou de Paulo, outros de Silas, outros de Apolo. Então, havia já uma certa divisão, e hoje nós vivemos isso de uma maneira muito grande, em que, não quero falar acerca de denominação, acho até uma certa importância às denominações, ainda que a gente vê alguns excessos desnecessários, mas eu quero falar acerca dessa divisão que tem crescido hoje no meio do povo evangélico. Um povo que era para ser forte, unido, e nós vemos uma divisão muito grande. E por mais incrível que pareça, irmãos, o assunto que eu vou abordar nessa oportunidade, né, que Deus tem nos concedido, talvez possa até escandalizar a muitos, mas tem acontecido no nosso meio. Talvez por ignorância, talvez por falta de conhecimento e talvez, irmãos, pelos próprios interesses próprios pessoais. Eu queria falar sobre esse assunto, essa divisão, em que o tema que eu quero usar diz o seguinte: batalha pelo reino ou batalha por um reino? Porque nós vemos um momento em que nós não sabemos se as pessoas elas estão batalhando pelo reino ou batalhando por um reino próprio, pessoal, pelo interesse. E talvez você, na sua falta de conhecimento, na sua falta de conhecimento bíblico, de não ter um líder ou uma pessoa que te oriente, que te tem uma capacidade melhor de entendimento, acha que está lutando pelo reino e está lutando por um reino próprio, por interesses próprios. E eu queria estar meditando com os irmãos nessa oportunidade, lá no livro de 1 Samuel, o capítulo 17, o versículo 45 e o versículo 47, que fala da história de Davi, que ele lutou com aquele gigante, com Golias. Diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Que o Senhor te abençoe, meus irmãos. Que Ele te desperte, que Ele abra a sua mente, o seu entendimento,
para que nós possamos lutar pelo reino do Senhor, lutar em prol do reino do Senhor. Esse texto é muito interessante, que quando se conta essa história de Davi e de Golias, muitas vezes na memória das crianças, quando se fala na escola dominical, nas escolinhas, parece que as crianças elas entram naquele mundo de criatividade da criança, e como se visse aqueles grandes monstros, de 10 metros de altura, da altura dos prédios, que solta fogo pela boca, que solta raio pelas suas mãos, pelos seus dedos. Mas essa batalha foi uma batalha que ela marcou a história de um gigante que ele desafiava. Ele não desafiava o povo de Israel, ele desafiava era o próprio Deus. E quando esse desafio era lançado, tinha homens ali capacitados, eles poderiam vencer esse gigante, porque as armas eram as mesmas, eles lutavam com as mesmas armas. Não tinha, esse gigante não tinha nenhuma arma mais poderosa do que os soldados de Israel. Entende bem? As armas eram as mesmas. Hoje, se fosse uma guerra dessa forma bélica, existe países que têm armas mais poderosas do que os outros, mas na ocasião não. As armas eram as mesmas. E o mais incrível, o que levava a esse gigante, não somente pelo seu tamanho, pelo seu preparo de guerra, dele poder intimidar o povo de Israel, era isso. Era que eles estavam divididos. Os olhos deles, quando você vê, eles estavam de olho, era no prêmio, e não lutando em prol do reino. Quando meus olhos eles estão no prêmio que eu vou receber, que eu desejo receber, falei isso esses dias atrás, eu perco a visão. E nós vivemos esse momento. E nós vemos, irmãos, que é lamentável, nós temos observado em determinadas localidades, quando líderes evangélicos brigam entre si para conquistar o direito, olha coisa incrível, para conquistar o direito de explorar com exclusividade determinada área. Eu fico até assustado com isso. E nós ainda vivemos essa situação nesse século XXI, onde nós vemos, irmãos, líderes brigando, se degladiando entre si para explorar uma localidade, um bairro, uma cidade, uma rua com exclusividade. Outros fazem de tudo, desde convidar membros de outras denominações para a sua, até abrir mão de determinadas doutrinas e princípios bíblicos, ou seja, alargar a porta para conseguir mais membros. Nós vivemos isso em nossos dias, irmãos. Vivemos essa falta de visão e essa sobra de divisão em nosso meio. Esses tantos e outros, irmãos, fatos servem para comprovar que no momento em que precisamos estar unindo esforços para ganharmos o Brasil e o mundo para Jesus, estamos nos degradando para afirmar a conquista e mantê-las, seja a que custo for. O momento em que a igreja precisa se unir, não é se unir para fazer essas passeatas bíblicas, irmãos, não. Claro que isso é importante, eu sou contra isso. Essas passeatas que fazem do dia da Bíblia, essas passeatas que costumam fazer em festividade de carnaval, ainda que eu não sou muito a favor disso, mas cada um tem o seu chamado. Mas se unir, irmãos, em união, em oração, com um propósito, com o objetivo de mudar a história, de transformar o mundo, de conquistar vidas. Porque nós temos um compromisso que Deus deixou para nossas vidas. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse compromisso é nosso. É da igreja na face da terra. Se nós não pregarmos o evangelho, quem é que vai pregar?
Se nós que somos homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo, separados, capacitados pelo Espírito Santo para anunciar esse evangelho, pregar essa palavra genuína, quem é que vai pregar? O mundo. O mundo não tem o Espírito Santo. Eles podem até terem a fé em Deus, confiar em Deus, mas esse poder que é dado para a igreja, eis que eu vos dou poder. O poder está na igreja de Cristo na face da terra, com aqueles que estão ligados em Cristo Jesus. E nós vemos que no momento desse que é para a igreja se unir, a igreja está se desunindo. E nós vemos que Paulo ele já falava isso na carta de Filipenses, em que uns pregavam para afrontá-lo a ele mesmo. Quantas pessoas estão usando essa palavra para poder afrontar, irmãos, outra liderança, outra denominação, enquanto que os púlpitos, a Bíblia, ela não foi deixada para afrontar ninguém, para afrontar outra denominação. Entende bem, ela não foi criada nem deixada nem para afrontar o nosso arqui-inimigo, que é Satanás. Ela foi deixada para nos dar poder, instrução, orientação, virtude, capacidade espiritual, mental, para nós vencermos o nosso inimigo. E nós vemos homens usando de uma forma errada. Então, irmãos, eu queria falar nessa oportunidade com os irmãos, com esse tema, batalhando pelo reino, batalha pelo reino, ou batalha por um reino, irmãos? A batalha por um reino, irmãos, é quando nós olhamos fazendo aquela pergunta para nós mesmos. Será que eu estou lutando por um reino próprio? Nós vemos, irmãos, pessoas se preparam, estão se preparando, vamos colocar assim, estão se preparando, se capacitando. Eu não acho errado, irmãos. Já falei várias vezes. Eu sou da visão de que um líder tem que ter uma base teológica, um conhecimento teológico, um conhecimento bíblico. Quer ser líder, tem que ler a Bíblia, principalmente a Bíblia toda. Não estou dizendo você conhecer ela toda, mas tem que ler a Bíblia toda. Aí depois você passa qualquer tipo de livro que você desejar. Mas o livro de ensino básico de qualquer pessoa que quer ser um líder tem que ser Bíblia, conhecer Bíblia, viver conhecer o que ela te deixou para você ser um grande líder, um bom líder. Mas nós vemos pessoas se preparando para conquistar algo e acham que estão tentando conquistar, se preparando para conquistar para Cristo. Mas por trás disso, será que não existe um interesse? Uma pessoa que deseja talvez ser um bom pastor, um grande músico, um grande pregador. Será que esse interesse de ser um bom pastor, um bom líder, um bom músico, um bom instrumentista, será que por trás disso está principalmente o interesse de fazer para Cristo, fazer para o reino? Ou será que há aquele certo interesse primeiro de conquistar como um projeto de vida, de ser algo pessoal para si mesmo? Às vezes se enganando, achando que está fazendo para o reino, não está fazendo para o reino nada. Primeira coisa, está usando para fazer para si próprio. E por isso muitas coisas elas são adiadas. As pessoas não recebem porque elas acham, por sua falta de entendimento, conhecimento, intimidade com Deus, vida com o Espírito Santo, elas acham que estão se capacitando, se preparando para fazer para o reino. Mas é para o reino próprio. Estão lutando para conquistar para si próprio, para seu próprio interesse. E depois que elas conquistam, elas acham que estão fazendo para o reino. Então, primeira coisa, essa batalha por um reino, irmãos. E hoje, no nosso meio evangélico, como nós temos visto pessoas lutarem pelos seus próprios interesses dentro do meio evangélico, batalhando por um reino, irmãos.
por conquistar um espaço no reino próprio, conquistar algo para si. Nós vemos que nesse texto nós lemos aqui, homens, eles fugiam, se escondiam, porque a visão dele não estava em batalhar para o reino, pelo reino, mas pelo interesse próprio, por aquilo que o rei havia prometido, aquele que derrotar esse inimigo, esse gigante, os filisteus, se casará com a filha do rei. Quem não queria se casar com a filha do rei? As facilidades que teriam. Fora que seria reconhecido nacionalmente como herói de guerra. Por isso que a visão dele não estava no reino. Mas quando vê esse menino ruivo, ele chega naquele campo de batalha, os seus irmãos até lhe dizem o que ele foi fazer ali. Ele começou a perguntar acerca de o que seria o prêmio para quem vencesse. Não que ele queria o prêmio de casar com a esposa, com a filha do rei. Porque a visão dele era batalhar primeiro em prol do reino do Senhor. Claro que o prêmio viria, o prêmio físico, o reconhecimento viria. E os seus irmãos ficam furiosos com ele. E Davi, aquele menino ruivo, a palavra que ele diz em defesa do reino. Tu vens a mim, o versículo 45, ele diz, tu vens a mim com espada e com lança, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Entende bem uma coisa, irmãos. Davi, ele era o menor da sua casa, ele era o mais frágil, fraco, não tinha preparo nenhum para a guerra, não sabia usar uma armadura. Os seus irmãos foram preparados para a guerra, viviam no campo de batalha, sabiam como manejar uma lança, uma espada, foram preparados para isso. A diferença era que a visão deles, de todos eles, estava no prêmio. Eles queriam vencer pela sua força. Se eles tivessem usado a palavra que Davi usou, tu vens a nós com espada e com lança, mas nós vamos contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, eles eram homens preparados para a guerra, teriam vencido aquela batalha. Essa é a diferença. Quando eu luto pelo reino, as coisas mudam. Mas quando eu luto por um reino, às vezes eu acabo me acovardando. Eu não venço, porque eu estou com interesse próprio. E a segunda coisa que eu quero falar para você. A batalha contra o reino. Tem pessoas que elas estão batalhando contra o reino do Senhor, irmãos. Essa palavra que eu li de início, em que homens se degladiando. Homens, irmãos, eu não estou falando aqui de homens do mundo, não. Estou falando de homens evangélicos, de líderes. Homens que passaram por grandes colégios teológicos. Homens que têm ali o orgulho de expor seus diplomas em paredes, de carregar um anel de bacharel em teologia no seu dedo. São esses homens que estão brigando, como diz aqui, brigando por um lugar, brigando por uma área, brigando para explorar com exclusividade uma determinada área, um determinado lugar, cidade, bairro. A gente fica surpreso com esse tipo de atitude. Homens que estudam tanto, desenvolvem tanto entendimento, tanto conhecimento, tanta inteligência, mas para quê? Acaba lutando contra o reino, batalhando contra o reino do Senhor, irmãos. E dessa maneira, esses homens eles vão formando árvores que dão frutos como ele. Frutos egoístas, igreja egoísta, homens e mulheres egoístas que lutam pelos seus prazeres, pelos seus desejos, primeiro por aquilo que é para elas, depois para o reino do Senhor. Enquanto que a Bíblia, no livro de Mateus, fala o quê?
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então tem alguma coisa errada. Se eu estou lutando pelo meu reino, para conquistar primeiro aquilo que é meu, se eu estou lutando contra o reino, na batalha contra o reino, tem alguma coisa errada. Eu tenho que parar e fazer uma análise. Eu tenho que fazer uma autoavaliação na minha vida, no meu ministério. Quando eu olho para uma igreja, eu vejo que ela não frutifica, que ela não dá fruto. O que está acontecendo? Que tipo de marca tem essa igreja que não frutifica? E quando dá fruto de uma forma de egoísmo, desejo por si próprio. A pessoa aprende a ser egoísta, não aprende a lutar em prol do reino, em favor do reino. Às vezes a pessoa fala, pastor, mas eu luto em favor do reino, em prol do reino. Procuro ajudar sempre o próximo. Nessa batalha que estou dizendo. Nesse tipo de ajuda que estou dizendo. Quando eu luto contra o reino, eu estou impedindo dessa obra crescer. De alguma maneira, eu estou impedindo que a obra cresça. Em que pessoas sejam alcançadas de uma forma genuína com essa palavra verdadeira. E Davi, ele chega no versículo 46, ele diz, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Olha a palavra daquele jovem. É hoje mesmo. Por quê, irmãos? A batalha era pelo reino, não era contra o reino. Quando você luta contra o reino, parece que você está orando por um céu de bronze, você não vê as coisas acontecerem, você não vê resposta. Parece que o céu está de bronze. Parece que é uma terra dura, árida, em que não frutifica, não dá fruto. Você lança semente e você não vê frutificar. E quando frutifica, pelo fato de estar batalhando contra o reino, não vem aquele fruto de terra boa. Vem aquele fruto em que nasce, às vezes, como nos espinhos, quando vem as aflições, a pessoa não suporta, que nasce nos pedregais, que não suportam as aflições do momento da vida, que nasce à beira do caminho, que não suporta as lutas, as dores, as perseguições. Então a gente não vê fruto de terra boa. Então, lute em prol do reino. A batalha pelo reino ela é diferente, irmãos. Quando eu batalho pelo reino, quando essa batalha que nós desenvolvemos, ela é pelo reino, e você vê Davi falar no versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quando a nossa batalha ela é para o reino, pelo reino, as pessoas reconhecem. Olha o exemplo daquela menina que foi levada por Naamã, irmãos, cativa. Aquele general leproso. Aquela menina, ela vira para sua senhora e fala o seguinte, batalha pelo reino, hein? Se o meu Senhor estivesse na minha terra, lá existe o profeta. Irmãos, a gente não tem visto isso. A gente não tem visto palavra como essa de Davi, palavra daquela menina, em que ele diz, saberá que há Deus em Israel. Em algum momento, será que nós vai saber que no meu ministério Deus ele age, lá existe Deus? Será que nós podemos, de alguma maneira, irmãos, em nossas mensagens, em nossas pregações, nós usarmos esse tipo de palavra de autoridade? Será que em nossos tempos hoje ainda existem homens que falam com essa ousadia, com essa autoridade, com essa confiança? Lá no meu ministério, vai lá que tem Deus, Deus vai agir.
Não é agir, irmão, dizendo, tá, vai lá que vai ter um culto diferente. Não. Mas um culto que muda a vida, transforma a vida, muda o entendimento, muda pensamentos, que dá uma direção para a pessoa. Batalha pelo reino, irmãos, é o que Davi fala no último versículo 47. Saberá toda a multidão, que o Senhor salva, não com espada. Deus não luta com armas do mundo, porque Ele diz que a nossa luta não é carnal. A nossa luta não é carnal, irmãos. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, contra essas potestades dominadoras que têm invadido o coração de alguns homens, de alguns líderes. Só com o poder de Deus, irmãos. A nossa luta não se usa com a espada. Então Deus diz aqui, Ele diz aqui, olha, não com espada, nem com lança, mas porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Então, quando você luta pelo reino, você batalha pelo reino, você descansa no Senhor, porque Ele entrega o inimigo nas tuas mãos, Ele coloca o inimigo já debaixo dos teus pés. É isso que Ele fala, o inimigo já está debaixo dos nossos pés, já está vencido. Nós lutamos contra um inimigo já vencido. Se ele tem alguma autoridade, algum poder, é porque às vezes nós delegamos essa autoridade, esse poder. Porque Ele já disse, eu vos dou poder para pisar. Ele já está vencido. Ele está debaixo dos nossos pés. Então, por que Ele tem se levantado? Por que pessoas têm batalhado por um reino? Batalhado contra o reino? Porque elas têm delegado autoridade para o inimigo. E a conclusão, irmãos, eu queria encerrar essa palavra deixando para você essa pergunta. Em prol de quê ou de quem você está batalhando? Que tipo de batalha tem sido a tua? Você tem batalhado por um reino próprio? Tem batalhado, quem sabe, contra o reino? Ou tem batalhado pelo reino do Senhor? Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo ele possa trazer no teu coração essa palavra que possa te transformar, que possa te fortalecer, que possa te dar graça, te dar entendimento, que possa a cada dia te orientar a você olhar ao seu redor, fazer uma análise, falar, Senhor, eu quero lutar em prol do reino. E às vezes você, sem saber, está levantando questionamentos, está lutando contra o reino do Senhor. Nós não podemos lutar contra o reino, causar divisões. Ainda que eu tenha uma conquista, eu tenho uma promessa, mas muitas vezes, baseado nessas promessas, nessas conquistas que eu desejo, eu fico só focando nelas, desejando aquilo e trabalhando em prol daquilo. E entende bem, quando eu trabalho em prol de uma promessa, em prol de uma conquista na minha vida, não quer dizer que eu estou trabalhando em prol do reino, não. Porque essas conquistas, essas promessas, elas são para mim, elas não são para o reino. Então, às vezes, você está lutando por algo que você deseja para você e não está lutando para o reino do Senhor. Então, que o Espírito Santo ele traga na tua consciência nessa oportunidade como você deve lutar em prol do reino do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo faça resplandecer sobre ti o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. E sobre ti Ele derrame toda a paz, toda a graça revelada na cruz do Calvário e te abençoa a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.